8h14, nós vamos iniciar agora a nossa entrevista com o ex-vice-prefeito da cidade de Bananeiras, Matheus Bezerra. Está aqui em nosso estúdio, doutor Adriano. Ele disse que lá onde faz o boné dos amigos da rainha tem uma forma especial só para minha cabeça. E toda vez ele traz um boné de presente e diz: esse é separado, que isso só dá certo na tua cabeça. Não é que a minha cabeça seja grande, é que o boné é confortável demais e o frio combina com rainha. Muito bem. Bom dia, Matheus Bezerra. Bom dia, grande Heraldo. Bom dia, Júnior Campos. Sempre uma satisfação e um prazer grande poder estar aqui com vocês, dialogando e debatendo os assuntos de interesse de Bananeiras e da região. Bom dia a meu pai, Adriano, que está aqui presente. Bom dia, Jefferson. Ao nosso amigo Lagartixa também, Paluca e Bié, que estão aqui presentes. E dizer que estamos à disposição para tratar de qualquer assunto aqui no dia de hoje. 33-63-24-88, 991-88-63-48, para falarmos sobre as questões administrativas políticas da cidade de Bananeiras. Júnior Campos. Para a gente começar essa prosa, abraçando ao Matheus, a todos que estão acompanhando, agradecendo aqui o presente, né? Como já disse em off aqui, de presente para presente, né? Eu não bebo a bebida alcoólica, mas já tem um amigo meu que já sei que ele vai servir de um chama para dizer assim: eu tenho uma coisa boa pra gente. Júnior, você pode tomar uma por remédio só. Tá bom. E agradeço essa lembrança, mas Matheus, pra gente não perder tempo e direto ao assunto, que avaliação nesse momento você faz de forma bem resumida, cenário nacional, cenário estadual, cenário municipal, qual é o olhar do político Matheus Bezerra para a conjuntura política que a gente tem hoje? Júnior, no âmbito do cenário nacional, eu acho que é cedo ainda para tecer qualquer tipo de avaliação, porque depois de 16 anos de o PT à frente do poder, nos últimos 2 anos o presidente Michel Temer, entrou um presidente de oposição, né, que está tentando aí fazer algumas reformas que são importantes e que eu discordo em alguns pontos, mas que precisa e necessita ter algum tipo de reforma, precisa. Agora não pode apenas ofender os agricultores, os beneficiários do BPC, os professores. Tem que ser uma reforma geral, ampla, mas a gente sabe que precisa reformar para poder estruturar a Previdência e o Brasil retomar o caminho do crescimento. Eu acho que é cedo para a gente avaliar ainda diante desse sentido. No âmbito estadual, eu apesar de ter sido oposição ao governador Ricardo Coutinho, eu sempre disse abertamente e claramente, sem medo, sem amarras, que o achava um grande governador. Ele foi governador durante 8 anos, tem obras importantes aqui em nossa Bananeiras, a exemplo da estrada da rodovia Mozar Bezerra, e a gente espera que o governador João possa ter a mesma atenção que o governador Ricardo Coutinho teve por Bananeiras nesses próximos 4 anos, né? O governador Ricardo não fez só a estrada do Tabuleiro, calçou ruas em Bananeiras, a exemplo da ladeira de Guamunduba, da ladeira da Gruta de Antônia Luzia, várias ruas no Tabuleiro, enfim. Foi um governo que tem o que apresentar aqui por Bananeiras, e eu faço política sem precisar fazer a crítica pela crítica. E a gente espera que João possa fazer também um grande governo na torcida. Isso é bom para Paraíba, bom para os paraibanos. Bananeiras tem uma obra que é de fundamental importância, que necessita do apoio do Estado, que é o binário. Ficou evidente pela quantidade de gente e pela falta de planejamento da atual gestão durante o São João, que é importante outra via de acesso, e a gente torce para que o governo possa realizar essa obra. O deputado Gervásio Maia já está ciente, inclusive foi uma das vítimas, ficou 5 horas travado no trânsito de Bananeiras, no centro de Bananeiras, sem conseguir sair de volta para casa. Gervasinho ficou 5 horas. O deputado Tião Gomes também está ciente, inclusive teve uma reunião essa semana com o secretário Deusdedito Quiroga, que ficou no lugar de João Azevedo, na secretaria que era de João, tratando do matadouro, do mercado público e de outros temas. E a nível municipal, a gente que faz uma oposição aqui, que tem os assuntos mais, Júnior, digamos, na palma da mão,
a gente vê um governo perdido, né? Sem rumo, um governo de muita promessa, pouca realização, de obras inacabadas, de sucateamento da nossa Previdência Municipal, de um hospital mal estruturado, enfim. Mas a gente vai poder tratar desses assuntos, tenho certeza, ao longo de toda a entrevista. 8h21. Matheus Bezerra, nós estamos sem o mercado público e nós continuamos sem um abatedouro aqui, não somente no caso do abatedouro do Matadouro Bananeiras, mas toda essa parte aqui que a gente chama esse pedaço da Serra Paraibana. Em que medida isso lhe preocupa? A interdição do mercado e nós não termos uma área, um espaço adequado para o abate do gado. Heraldo, para a gente poder falar a respeito do mercado público, é preciso a gente historiar um pouco, rapidamente. O atual gestor está à frente da Prefeitura Municipal, vai completar no final do ano 7 anos, não é verdade? E no dia 25 de abril de 2017, há 2 anos, entrou em vigor uma lei, meu amigo Júnior Campos, ouvintes, sancionada pelo próprio prefeito, claramente, que autorizava a prefeitura a contrair empréstimos no valor de R$700 mil para a reforma do mercado público, isso em 2017. No dia 31 de maio, ou seja, um mês após, em 2017, o atual prefeito, o senhor Douglas, fez uma postagem no Facebook exaltando o projeto arquitetônico, postou fotos de como o mercado ia ficar, já anunciou que a parceria com o governo do estado via empreender para a realização da obra, tal, e foi muito comemorado por todos os apadrinhados políticos na internet, nos grupos de WhatsApp, e de fato as fotos ficaram belíssimas. E agora, após 2 anos e 1 mês dessa postagem, dessa exaltação, dessa lei que autorizava o empréstimo, o mercado é interditado para surpresa de todos, mas não para o espanto. Porque quem tem a oportunidade de ir ao mercado público de Bananeiras sabe muito bem que as pessoas que comercializam seus produtos lá não têm uma estrutura adequada. Percebem claramente que os bananeirenses não se sentem confortáveis aí a um ambiente daquele. Como que uma mulher pode ir lá fazer sua feira se ela não tem um banheiro para poder utilizar numa situação de emergência? Mas não é só isso. O mercado público, constatado pelo Ministério Público, Heraldo, tem esgoto a céu aberto, banheiros, como falei, sem condições de utilização, os boxes completamente inadequados, falta de higiene, animais transitando dentro do mercado público, a estrutura elétrica comprometida, o telhado cheio de goteiras, chovia em Bananeiras, parecia que o mercado público não tinha telhado. E diante de um cenário desse, o Ministério Público, que é competente para tal ação, pediu a interdição, que foi deferido pela Justiça. E a gente fica muito preocupado no sentido de que o seguinte: a atual gestão conseguiu reduzir a feira de Bananeiras ao longo desse período. A feira de Bananeiras não é mais a mesma. E a interdição do mercado público afeta justamente nisso aí. E a minha preocupação maior é com o comércio local. Porque você tirando a movimentação de uma feira, de um mercado público, naturalmente você vai reduzir a movimentação do nosso centro, que tem comerciantes de todas as naturezas que precisam vender o seu produto para poder sobreviver e movimentar a economia do nosso município. Todos nós sabemos que Bananeiras não é uma cidade essencialmente comercial. Eu digo no sentido de que, por exemplo, o comércio de Solânia é muito mais arrojado, maior, do que o de Bananeiras.
Isso aí entra justamente nessa seara. E a gente fica extremamente preocupado e já procurei o deputado Gervásio Maia. Ele me falou que as emendas dele são só para o ano que vem. Afinal de contas, ele assumiu o mandato apenas em fevereiro. Eu faço política com P maiúsculo e por Bananeiras eu dou as mãos até aos adversários para que a gente possa solucionar um problema. Não no sentido politicamente falando, mas no sentido de... Porque são mulheres e homens que precisam do mercado público para sobreviver. Para sobreviver. E também, no mesmo sentido, a ausência de um abatedouro dificulta muito a realidade dos nossos marchantes, das pessoas que vivem da agropecuária, da pecuária, porque vão ter que ir para longe. E isso tem um custo. E quando isso tem um custo, vão repassar a quem? Ao consumidor local, ao consumidor da nossa região. Mas o que mais me preocupa, Júnior, é que as pessoas percam o costume de fazer a feira em Bananeiras, porque aí, nesse sentido, a nossa feira vai terminar morrendo por atrofia, sendo atrofiada. Porque as pessoas não vão deixar de comprar carne. Vão comprar em Solânia, em Belém, em qualquer outra localidade. Então, esse é um problema que precisa urgentemente ser solucionado. E o mais importante que a gente diga, por mais que se diga por parte da gestão que estão realizando algumas obras, algumas intervenções, só começaram a fazer depois que o Ministério Público entrou na jogada. Porque passaram 6 anos e meio aí na administração até hoje e nunca tinham colocado uma pedra sequer dentro do mercado. E agora, depois dessa situação de calamidade, aí estão querendo justificar o injustificável. Mas como eu historiei aqui, meu amigo Heraldo, você pode ver claramente que há, por parte da atual gestão, um verdadeiro descaso com essa situação. 8h29, Matheus está pronto, Júnior Campos vai esquentar a chapa agora. Pode esquentar. Deixa uma bomba aí para depois do intervalo. 1, 2, 3 e meia, já! Então vamos fazer um histórico aqui. O Matheus se recorreu aí aos arquivos e relembrando esse momento, vou me recorrer também aos arquivos aqui. 2016 mesmo, 2016. O prefeito Douglas Lucena saiu das eleições com vitória, 6.779 votos. Matheus Bezerra, PMDB, ficou com 6.412 votos. Chegou mais perto do que o próprio grupo de situação esperava, mas o senhor perdeu as eleições. 2018, o senhor, com o seu grupo político, deu 2.365 votos para Zé Maranhão, o senhor vai me corrigindo. O governador João Azevedo, com uma votação expressiva de 7.133 votos. O candidato também foi derrotado em Bananeiras. Quando foi para as eleições, para a candidatura de deputado estadual, o candidato do prefeito teve 3.706 votos, o seu candidato 2.067 votos, mais uma vez sendo derrotado. Ficando em terceiro, ala do grupo de situação que apoiou o Gervásio Bezerra. Então a situação mesmo dividida, o senhor ainda perdeu para o grupo do prefeito Douglas. Quando foi para a federal, seu candidato Gervásio Maia também perdeu na votação aqui em Bananeiras para o candidato do prefeito, que era Efraim Filho. O seu grupo ofereceu 2.071 votos para Gervásio, 3.025 foi a oferta de votos do grupo situacionista. Faça esse contexto histórico para lhe perguntar. Diante dessas derrotas, o senhor vem para 2020 como candidato? Após o intervalo comercial, não desligue o rádio, não mude de sintonia. E ainda procede que o grupo do ex-vice-prefeito Matheus Bezerra está conversando politicamente com Ramalho Leite após o intervalo. Jornal da Integração. É compromisso com a notícia. Integração FM 102,3.
Muito bem, Matheus Bezerra para responder o questionamento formulado por Júnior Campos. Júnior, meus amigos ouvintes, o que você trouxe aí são dados, números. Entretanto, os números de uma eleição não necessariamente refletem na outra e vice-versa. Mas a de 2016 refletiu na de 2017. Você tem que deixar ele responder primeiro. Não, Você não deixa ele 2017 não teve responder? campanha. Não, 2018. Não, deixa eu ok. responder. E quando eu digo isso, e se você pegar o histórico de Bananeiras, isso fica muito claro. Vou dar um exemplo. Em 2002, o candidato do PMDB a deputado federal foi Benjamin Maranhão. Teve mais de 5 mil votos. Teve mais votos em Bananeiras do que em Araruna, na terra dele. O candidato do Grupo Ramalho teve cerca de 1.500 votos. Se não me engano, era Armando Abelho. O deputado estadual do PMDB naquela época, Augusto Bezerra, meu tio era o prefeito, foi Manuel Júnior. Teve quase 4 mil votos, 3.700, se não me falha a memória. O da ex-prefeita Marta e do ex-deputado Ramalho Leite era Tião Gomes, em 2002. Teve 1.400 votos. Depois de 2 anos, em uma disputa de sucessão, também, Marta venceu com uma maioria de mais de 500 votos do candidato do grupo do PMDB, que era Pedro Batista, que era vice-prefeito naquela época. Em 2014, eu votei no deputado federal veneziano, que teve 1.200 e tantos votos aqui em Bananeiras. E votei no candidato a governador Vitalzinho, que só teve 500 votos, 600 votos aqui em Bananeiras. Você vê, o deputado federal teve mais votos do que o governador. E em 2016, eu disputei as eleições, voto a voto, com a atual gestão, que tinha toda a estrutura da prefeitura, que o presidente da Câmara, Guga, na época, era o vice, é o vice ainda até hoje, né, depois de eleito. O governo do estado firme junto, alicerçando tudo, a prefeitura botando para moer, tanto é que o prefeito foi cassado em primeira instância. Então, Júnior, em Bananeiras tem essa tradição de que todo prefeito consegue ter a maioria dos votos para o seu deputado. Nunca foi diferente aqui. E na grande maioria das cidades, salvo raras exceções, acontece isso. Então, eu não sou candidato de todo jeito, ano que vem. Posso ser candidato. A oposição tem bons nomes também, tem nomes para chegar. E diante do cenário, meu nome está à disposição. E a gente estando bem, a conjuntura estando favorável, os amigos, a população principalmente, querendo uma mudança, necessitando de uma mudança, nós estaremos à disposição. Então, só trazendo esse fato histórico, você trouxe um fato histórico, eu fui mais atrás ainda para poder lhe mostrar, demonstrando com números que em Bananeiras essa questão aí de uma campanha refletindo a outra, muitas vezes não é a realidade dos fatos. Então, os números que eu apresentei não lhe amedrontam? Em nenhum momento. É verdade que você tem tido conversas políticas com o ex-deputado Ramalho Leite, com Dona Marta, há quem diga ali na tapioca do Serginho que dentro do esquema governista há uma manobra no sentido de escantear Guga Aragão. Matheus Bezerra e Guga Aragão seria uma boa chapa? Você tem discutido isso com o Ramalho? Ao sentido de escantear, não já foi escanteado, não? Não, aqui Então, ó. eu acho que eu estou sabendo mais na frente. Mas o seguinte, deixa Eu eu estou fazendo a pergunta, o entrevistado aqui é o senhor, como diz Júnior Campos. deixa eu lhe responder, ó. Eu não tive nenhum tipo de diálogo, a não ser quando a gente se encontra cordialmente com o ex-deputado Ramalho, nem com a ex-prefeita Marta. Agora, tenho conversado com frequência com o atual vice-prefeito Guga Aragão, que é uma pessoa que, independente de política,
sempre respeitei, tive amizade, sempre é uma pessoa boa. Tenho conversado com ele sobre política, sobre diversos assuntos. E o que eu noto da parte de Guga é uma certa indecisão, uma indefinição. Hoje, se você me perguntar, eu acho o Guga muito mais próximo da oposição do que do atual governo. Por quê? Porque as pessoas cansam de apanhar, né? Na realidade, os que se diziam amigos de Guga o maltrataram até agora. Aqui vou até usar uma palavra forte. Foram totalmente indelicados no Tribunal de Contas. Isso não é ser aliado. O atual prefeito não foi amigo de Guga quando foi no Tribunal de Contas tentar se defender de todo jeito. O atual prefeito não tem o prestigiado. Então, eu não sei até que ponto as pessoas podem aguentar isso, engolir sapo. Na política se diz que é a arte de engolir sapo, mas eu acho que tudo tem limite, né? Então, tenho conversado com ele, ele precisa, assim, acho que com o tempo ele vai se posicionar publicamente a respeito do assunto, do posicionamento dele, se vai continuar na base do atual gestor, que, na minha visão, tem tido esse comportamento com ele, ou se vai buscar um rumo novo. E a partir do momento que ele decida buscar um rumo novo, as oposições estão mais abertas ainda para estabelecer esse diálogo, porque é importante que a gente una toda a oposição em torno de um bloco, que pode ser em torno do meu nome, como pode ser em torno do nome de outra pessoa que esteja melhor. Guga, pode ser qualquer pessoa que Edgar esteja Santa melhor, Cruz. qualquer pessoa que esteja melhor da oposição. Eu faço política com desprendimento. Quando eu rompi com o atual gestor, eu estava no cargo, eu sabia das consequências que iria enfrentar, não sou apegado a cargo eletivo, não preciso ter um mandato de eleição em eleição para poder sobreviver. Então, nesse sentido, a gente vem dialogando. Mas a gente vem dialogando também com outras forças, com diversos vereadores. Tenho conversado, vira e mexe, como se diz no popular, converso com o vereador Antônio Marques, conversei também com o vereador Pedrinho Batista, o deputado Tião Gomes está fazendo também um diálogo interessante com Beto do Brasil e com Dinarte, que é pai de Douglas Bubu. Inclusive, eu estou para conversar também com o vereador Douglas Bubu. A gente vai aos poucos buscando o diálogo, porque a gente precisa, sobretudo, debater Bananeiras, os assuntos que interessam a nossa população, mas a gente precisa ter uma chapa forte, uma chapa competitiva, uma chapa que tenha condições de disputar com força para vencer as eleições. Jânio Campos. Essa questão, agora o senhor tem conversado com Antônio Marques, com Pedrinho Batista, com Dinarte, com essa turma toda. Então, Rapaz, tem tido, só para a gente entender, porque aí, até para a própria imagem de aliados, para eles é uma situação complicada. Eles têm dado essa abertura para o senhor tratar de política com eles, tentar trazê-los para esse projeto, tem tido essa abertura, porque se existe, então logo eles estão totalmente satisfeitos com o prefeito, insatisfeitos, obrigado, com o prefeito Douglas. Inclusive, o Pedrinho acompanhou a entrevista do prefeito Douglas. Quando o senhor menciona o nome deles aqui, o senhor coloca ele em situações complicadas. Essas conversas têm sido tratadas exatamente pensando no projeto de 2020, e aí o senhor também traz uma coisa interessante, que é o nome de Beto do Brasil, que aqui eu já falava essa semana, como é que fica a situação de Beto do Brasil dentro de Bananeiras, considerando os apoios que Solânia, o Tião Gomes, Bananeiras, Tião Gomes, o seu principal aliado no Estado, na Assembleia,
um relacionamento já meio que familiar com o Dinar, tem todo um cenário aí que começa a complicar o xadrez da política de Bananeiras. E aí, quando o senhor menciona principalmente esses nomes, Antônio Marcos, Pedrinho Batista, são conversas políticas diretamente tratando do projeto 2020? Júnior, nesse tempo de pré-campanha, faltando um ano aí para começar praticamente as convenções, a gente não pode ser inocente. Todo mundo conversa com todo mundo. Não, mas só entendo. Eu só converso calma. com o senhor se eu tiver interesse no que o senhor tem para me dizer. Porque se o senhor disser, Júnior, eu quero conversar com você, e eu não tiver interesse, eu digo, Matheus, eu não estou podendo, não. Então se Antônio Marcos, Pedrinho Batista, senta para conversar com o senhor sobre todo mundo, eu acho que todo mundo não. Todo mundo eu acho que é exagero, Matheus. Eu acho que tem conversa política quem tem interesse no assunto. Aí o seguinte, eu não vou revelar o jogo e você pode perguntar para eles numa entrevista que eles vierem. Agora, você tem que compreender que Pedrinho Batista e Antônio Marques são do grupo político de Guga. Então, naturalmente, a gente conversa, encontrei com o Pedrinho Batista na festa da estação, conversei com ele. Eu não tenho arestas nenhuma e a gente trata de forma respeitosa de vários assuntos. Inclusive, quero aqui até pedir desculpa ao vereador Ramon Moreira, que me convidou para ir na festa lá da Gruta, e a casa da gente lá lotada, cheia de gente, familiar. Você sabe como é esse tipo de coisa no São João. E eu não tive oportunidade de ir lá, mas aqui em Bananeiras o relacionamento é amistoso. Tanto é que ele me convidou para ir lá e eu não tive a oportunidade de ir. Agora, se ele me convidar ano que vem, eu não perco, não. Eu tô ficando. Eu tô, sinceramente, ô Maria, por favor. Essa relação de vocês em período. Porque nós já vivemos, Adriano, sabe que assim, vocês políticos podem até para tentar amenizar ou não, mas nós já vivemos toda a expectativa para ano que vem. Não tem mais, não tem. Não, mas eu não ignoro, é pré-campanha, é pré-campanha, e se não fizer agora também não terá tempo para 2020. Então, essa sua relação enquanto principal adversário de Douglas com vereadores e pessoas muito próximas de Douglas, sinceramente, para mim é muito estranho. Mas assim, eu sou adversário de Douglas, eu não sou adversário dos vereadores. Mas de Douglas. Não vamos aqui, tem menino no negócio não. Você é adversário do grupo político, nós estamos falando de grupo político. Rapaz, e aí o senhor ele começa a trazer, deixa ele e a gente conversar, tá exatamente conversando. Empatar, Não, eu só Oxente. quero. Não, é nada, porque o ouvinte de casa começa a ficar confuso. Então a gente tá tentando só esclarecer aqui. Você está confundindo mais. Não, tô não. Eles querem falar com ele. Não, ele quer falar com ele. Mas é isso que a gente precisa deixar claro. Você quer que ele diga o que é, como foi, vai dizer não, Major. Detalhes só com Roberto Carlos. Olha aí, tá vendo? É porque o ouvinte Peru começa e Brasil. a entender. Pois não. O ouvinte começa a entender que o que Ramalho disse aqui não está condizendo com a verdade, que a aproximação com o Matheus era apenas pela rainha. Não, mas assim, existem mais conversas com o grupo, porque as pessoas que Matheus cita aqui são todas ligadas com o Ramalho. Não, mas assim, que seria o outro grupo que o senhor disse eu agora. Eu ainda não conversei com o ex-deputado Ramalho, mas posso vir a conversar com o decorrer dos dias. Mas quando ele falou que não tinha dialogado comigo, ele em si não dialogou não, mas com as pessoas do grupo dele, eu tenho conversado, estabelecido um diálogo. Ele lhe fez um elogio rasgado aqui, viu? Não sei se você acompanhou a entrevista. Acompanhei. Para você, tome água para tomar fôlego, que eu vou chamar aqui o padre Arimateia, que está na fila para participar. Mas diga qual foi o elogio? Não, Júnior vai dizer, foi numa pergunta que Júnior fez. Sim. Vai primeiro foi bacana, esse negócio está tendo conversa mesmo, não sou menino. 8h53. Um abraço para o senhor. O Zap está entupindo aqui desse negócio, depois que Matheus disse esse negócio aí. Um disse que só tinha em comum a cachaça, mas foram falar em oligarquia aqui, eles não é assim não, que Marta também é Bezerra. Aí ele pensando que ele ia dar uma na sua canela. Sim, Matheus, não, Matheus, falta somente um pouco, é paciência, foi? É paciência. E disse que o defeito de Matheus é a impaciência comum na juventude, porque ele também já foi, ou seja, tem lagartixa do Buto, mas assim, quando fez o histórico. Mas assim, se a impaciência naquele momento serviu para ele, e ele chegou onde chegou... Não, ele disse que não serviu. Não? Ele disse que poderia ter ido muito mais além se não tivesse sido impaciente. E contou uma história que ele poderia ser candidato na próxima eleição à federal, e ele se antecipou e acabou dando eu vi. Engoliu uma corda de Maranhão. Mas isso.
8h56, o padre Gaspar botou o meme aqui agora no grupo da rádio. Como assim? Essa entrevista batucou tudo agora. Matheus Bezerra. O meio de campo está mais travado De oligarquia, do que o trânsito de Bananeiras. De oligarquia você não é mais. Mas ele disse que esse negócio de oligarquia não. Mas se ele disse, eu não vou contestar. Não sei, você Mas o sabe. seguinte, ele falou da minha impaciência, e que pode ser verdade, mas naquele momento eu precisava fazer e foi uma decisão pensada. Mas eu queria dizer a Ramalho que eu vou ser paciente. Tá vendo? Faça outra pergunta, pronto. Não pelo tempo. Mas faça, tem 3 minutos. Faça outra. Pra gente tomar fôlego também. Não vai dar tempo pra eu fazer o. Não, é o tempo agora. Porque se eu perguntar Eu uma tô coisa, ele vai achando ter que que responder. você Pra não- responder, eu vou ter que fazer outra e vai ligar. Não, você tá sem querer que ele pergunte aquilo. que ele Vocês perguntar a façam o você. seguinte, vocês me convidem de novo. Não, depois. eu vou lhe perguntar o seguinte: qual é a influência que o senhor tem com o Tribunal de Justiça da Paraíba, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, porque de acordo com o que disse aqui o prefeito Douglas, todas as denúncias que têm chegado e acusações partem do grupo de oposição. E eu estou perguntando ao senhor, como um dos, ou talvez hoje o mais expoente representante da oposição, mas da oposição, talvez fique melhor a pergunta, a oposição tem tanta influência assim nesses órgãos, e qual é o objetivo de querer a todo custo, segundo o prefeito Douglas, queimar sua imagem? Tomava o boné e a cachaça. O prefeito pirou. Ele não deve estar batendo bem com as ideias. Eu não tenho influência nenhuma com o Ministério Público, não tenho influência nenhuma com o Tribunal de Justiça, nem com o juiz, nem com promotora. Apenas o pai da minha noiva, que virá a ser meu sogro, quando eu casar, ele é desembargador. Mas ele faz o trabalho dele com decência lá em João Pessoa, com honestidade, foi um advogado durante 30 anos, entrou pelo 5º Constitucional. Eu não tenho nada a ver com essa história. Se o prefeito foi cassado em primeira instância pela Justiça Eleitoral, é porque o processo tinha consistência. Eu também não tenho nada a ver se o Ministério Público denunciou o prefeito por denunciação caluniosa. Ele sabia, ele deveria ter responsabilidade por aquilo que ele disse. Eu não tenho nada a ver se ele foi condenado por dano moral. Eu não tenho nada a ver se ele foi o primeiro prefeito da história de Bananeiras que teve as contas reprovadas no Tribunal de Contas do Estado. Eu não tenho nada a ver se o prefeito é denunciado pelo Ministério Público por ter sucateado o IBEPEM. O grande problema, Júnior, é que a gestão está desmantelada, existe um clima de fim de festa, fim de feira, e aí querem que colocar a culpa para mim. Eu vi aqui uma fala dele, me disseram, ele falando do aumento patrimonial, ele falou que eu disse. Agora, aquilo ali, ele tem que se lembrar bem que foi uma matéria do Correio da Paraíba, falando a respeito de todos os candidatos da Paraíba. Aí ele coloca como se fosse direcionado a ele. Na realidade, o que acontece em Bananeiras é que quando a gente coloca Bananeiras ou Douglas Lucena no Google, só aparece coisa negativa. E ele precisa de alguma coisa para justificar. E é mais fácil descontar no outro do que assumir a própria incompetência, incapacidade e irresponsabilidade das denúncias e da gestão que faz. Agora, doutor Adriano, obrigado pela presença sempre fraterna e respeitosa aqui em nosso estúdio. Me chame de novo, porque eu certo. achei que os assuntos ficaram inacabados. E assim, né? A gente vai. Já estou me convidando. Porque a gente vai lhe convidar de fato, deixa passar mais uns dias, porque estendeu-se um pouco o Padre Mestre Biapina. Em vez de 5, foram 15 e a gente perdeu. Perdeu não. A gente teria mais 10 minutos de entrevista. Mas não é para pedir, não precisa pedir na justiça, não precisa. Não, mas é o seguinte, tribunal nenhum, a gente vai marcar. Mas você vê como eu e Júnior sentimos isso, no olhar de Júnior eu percebi. Mas você vê como as coisas são boas. Essa falta de tempo vai sério. deixar muita interrogação na cabeça Vai, de muita mas gente. essa entrevista vai moer o final de semana todinho.
Júnior Ou Campos, mais. Deus te abençoe.